Muitas vezes compramos a Suma de Teologia, pomos-la debaixo do braço e achamos que isso, magicamente, faz de nós tomistas. Mas há um perigo muito grande nesta abordagem. E o perigo é que, quando nós fazemos isto, né, a Suma é pequenina e nós somos grandes, corremos o risco de usar o mestre só para estar a validar as nossas opiniões, estar à procura de um silogismo para derrotar outra pessoa, em vez de nos fazermos verdadeiramente seus discípulos de São Tomás. E é isso que eu vos quero passar no Paleotomista, que nós possamos ser, de facto, discípulos de São Tomás. Hoje é dia, não o dia em que eu gravo, mas o dia em que sai o episódio, é dia 7 de março, que é aniversário da morte de São Tomás. Morreu no dia 7 de março de 1274, portanto faz 752 anos, 752 anos da morte de São Tomás. E eu trago-vos um teste para vermos se somos de facto bons discípulos ou se somos só fãs de São Tomás. Alguns critérios. Não fui eu que inventei o teste, okay? Foi inventado pelo Frei João de São Tomás, um dos maiores tomistas de sempre, de toda a história do tomismo. E, portanto, vamos lá ver, cada um de nós há de fazer eu vou propor o teste, cada um de nós se vai autoavaliar e vamos tentar perceber se somos bons tomistas. Não é? Isto vai ser muito bom para vermos o que é um tomista. Olá, sejam muito bem-vindos ao Paleotomista. O meu nome é Gonçalo e se já seguem, já sabem, o que eu tento fazer aqui é trazer-vos a filosofia, a teologia, as pregações de São Tomás, de maneira que cada um de vocês possa estudá-la, possa deixar-se transformar pela sabedoria de São Tomás. Ora, eu já estudo São Tomás há alguns anos. Eu comecei a estudar São Tomás em 2019, alguma coisa assim, quando estava a estudar filosofia. Depois, a partir de 2020, 2021, comecei a dedicar-me a um especial herdor a São Tomás em particular. Estou a fazer o meu, bem, quem segue já sabe, mas quem é o primeiro vídeo não sabe, estou a fazer o meu doutoramento em filosofia na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, em São Tomás. O meu mestrado foi sobre São Tomás. Mas se tu estás a começar a estudar São Tomás agora, eu não sei, mas imagino o que é que possas estar a sentir, não é? Que é afogado. Isto são 2 volumes da Suma de Teologia, estão ali os outros, são 9. Isto é folha Bíblia. Está escrito em latim. Depois tem a Suma contra os Gentios ao lado, em azul. Depois tenho ali 2 comentários a São Tomás, aqui em branco, um à física e outro aos posteriores analíticos. Tem aqui este, que é o comentário, um dos volumes do comentário à metafísica. Portanto, não faltam obras. E depois de São Tomás, né, para nós irmos a fundo em São Tomás, é preciso saber Aristóteles, é preciso saber Santo Agostinho. Depois de São Tomás vêm os comentadores, os manuais, as disputas. E, portanto, mesmo quando vamos à internet procurar fontes, encontramos 1000, né? Encontramos 1000 sites, ou melhor, em Portugal não encontramos nada, quase nada. Bem haja ao professor João César das Neves e ao padre Duarte da Cunha, que fazem um ótimo trabalho em Lisboa. Estamos em Lisboa, tanto quanto sei, estão a tentar abrir um capítulo do Angelicum Thomistic Institute, para trazer oradores para falar de São Tomás. Estamos a tentar fazer o mesmo em Coimbra, mas é nulo, basicamente. Né? Agora, no Brasil há bastante mais coisas, em inglês há uma miríade de coisas, e portanto, é natural que nós nos perguntemos por onde é que eu começo? Será que vou conseguir ler isto tudo? Mas hoje, o que eu quero propor é que mudemos o paradigma. Ou seja, antes de pensarmos em o que ler, perguntamos como ser. Não é bem como ler, porque como ler é outra coisa, mas é como ser, qual é que é a forma mentis, a forma da mente, a mentalidade que eu devo ter, a atitude que um estudante, um discípulo de São Tomás deve ter. Isto é muito mais importante do que os textos.
Porque os textos estão aqui. Isto está online na internet. É só abrir. Queres saber o que é que São Tomás diz sobre a temperança, sobre a vanglória, se a vanglória é um pecado, é um vício capital? Está aqui, é só ir ver. Portanto, as teses, o texto, é fácil. Aquilo que nos vai transformar de facto, em verdadeiros tomistas, em verdadeiros discípulos de São Tomás, é esta atitude. Okay? E para responder a isto, qual é a atitude correta, fui aos arquivos, fui ver o que é que diz o Frei João de São Tomás, okay? Também conhecido como João Poisson, que já apareceu aqui várias vezes no canal. É um grande discípulo de São Tomás, do século XVII, meio português, metade português, a mãe era portuguesa, ele nasceu em Portugal, fez a sua educação filosófica em Portugal, pronto, mas depois brilhou sobretudo em Espanha, onde estudou na atual Bélgica também, mas brilhou sobretudo em Espanha, onde ensinou o resto da sua vida. Portanto, é alguém que bebeu o Espírito de São Tomás até à última gota, digamos assim, e portanto vamos usá-lo como guia. Okay? Aqui mesmo por cima da minha cabeça estão algumas das suas obras. Okay? Ele tem as suas duas obras principais, são o curso de filosofia tomista e um curso de teologia, segundo a Suma de Teologia de São Tomás. E é no curso de teologia, em que ele tem ali uns tratados preambulares, antes de ir à Suma, uns tratados, são umas 500 páginas, ou 400 páginas, ou 300 páginas, ou depois aqui o vário, em que ele tem o chamado Tratado da Aprovação da Doutrina de São Tomás, que acaba com um artigo sobre o modelo tomista, como ser um bom tomista. E ele dá 2 condições e 5 sinais. Portanto, as condições, no fundo, são exigências. Sem isto, não vale a pena tentar dizer que é tomista. Não. São condições mínimas. E depois, os sinais, no fundo, são o que distinguem os bons tomistas dos maus tomistas. E, portanto, é isto que vamos ver. Aconselho, se isto vos interessa, fiquem até ao fim, porque eu, com toda a humildade, vou adicionar aquilo que, nos dias de hoje, da minha experiência, nestes meios académicos, a lidar com pessoas que querem ser tomistas, qual é que me parece que é um 6º sinal. Né? Aquilo que distingue um bom tomista de um tomista mediano, de um tomista medíocre, de um mau tomista. Bora lá. Vamos então às fundações e, antes de ver os sinais, vamos ver as condições, que são 2. E aqui cito o Frei João. Há, portanto, 2 condições que constituem o verdadeiro discípulo de São Tomás. A primeira, seguir a sua doutrina como verídica e católica. A segunda, ampliá-la com todas as forças. Não deixa de ser um verdadeiro tomista aquele que não atinge de facto a mente do Doutor Santo em tudo. No entanto, quem professa o nome tomista deve ao menos observar estes 2 preceitos: seguir a sua doutrina e ampliá-la. Fim de citação. Isto são 2 condições, atenção, que o Frei João toma de um texto do Papa Pio V, eu julgo. Okay? E depois eu ponho no comentário do episódio qual é que é o texto correto. Se vocês seguiram o módulo de introdução a São Tomás, a aula sobre a autoridade de São Tomás no Magistério, nós vimos este texto. Agora não me estou a lembrar se é a proclamação do doutor ou se é um apelo feito por outro Papa à Universidade de Toulouse. Mas não interessa, é um documento papal. E vejam isto que diz o Frei João, né? Que uma pessoa pode ser tomista e não perceber tudo o que São Tomás diz. Diz ele, não deixa de ser um verdadeiro tomista aquele que não atinge de facto a mente do Doutor Santo em tudo. Mas quem professa ser um tomista deve ao menos fazer estas 2 coisas: seguir a doutrina e ampliá-la. A primeira condição, seguir a doutrina de São Tomás. E parece óbvio que se eu quero ser tomista, eu tenho que seguir a doutrina de São Tomás. Portanto, se queres ser tomista, tens de seguir Tomás. É uma questão de nome.
Mas o Frei João está a pedir um ato de humildade intelectual. É uma decisão, não é uma consequência, é uma decisão de dizer: eu confio que este caminho é seguro, eu confio que este mestre viu mais longe do que eu. Depois, também no curso de Filosofia Tomista também vimos um texto do Papa Francisco em que fala disto, do mestre, de se deixar guiar pelo mestre. Precisamente a falar sobre São Tomás. E, portanto, não é que o Frei João está a dizer que temos de ter uma submissão cega, que o tomista tem de não pensar, mas é um reconhecimento de uma autoridade que provou o seu valor ao longo de 800 anos. Não chegou a 800, São Tomás morreu em 1274, mas há 750 anos, 752 anos. E, portanto, já provou o valor. Se eu vou ler a Suma, se vocês, cada um dos ouvintes vai ler a Suma, a achar que vai, o que eu vou fazer é aqui encontrar o erro de São Tomás em cada página. Então não é discípulo de São Tomás. Okay? Ou se eu só me vou inspirar, vou pegar aqui não para seguir a doutrina, mas para me inspirar, para pensar, para chegar às minhas próprias conclusões. Não és um discípulo de São Tomás. És um crítico. Doutrina significa ensinamento. Sem ensinamento é porque é uma verdade que me está a ser comunicada. Claro que a doutrina de São Tomás é validada pela doutrina da Igreja, pelo magistério da Igreja. E é nessa medida em que tem força, né, de imposição. Agora, se eu quero ser discípulo, então eu tenho que me submeter ao mestre. Portanto, queres ser crítico, queres ter o teu próprio sistema de pensamento, está bem. Agora, não te chames tomista. Diz o Jacques Maritain, eu acho que é no, a olhar para ele ali no seu texto do Camponês no Garona, o que tem autoridade a nível filosófico agora, claro, ou melhor, sempre, mas é a verdade. Né? A verdade é que nos deve convencer. Agora, a nível filosófico, essa verdade é evidente, nós podemos conhecê-la sozinhos. A nível teológico, precisamos da revelação, precisamos da Igreja. Se eu fosse seguir um sistema só por ser um sistema, então, quer dizer, mais vale fazeres o teu próprio sistema do zero. Mas aqui a convicção qual é que é? É que São Tomás é um mestre. São Tomás é alguém que alcançou essa verdade, não toda, claro, não sem erros à mistura, mas que alcançou tanta verdade que vale a pena beber dela, pôr-se a seus pés, ser seu discípulo. A segunda condição é dedicar-se intensamente a ampliar a doutrina, o ensinamento de São Tomás. E aqui reparem, a palavra não é só repetir, não é só pegar na doutrina de São Tomás e ensinar às criancinhas, não é só fazer este podcast, não é só repetir, levar a mais pessoas, não é propagar, é ampliar. É a palavra que está lá em latim, ampliar. Ou seja, há quem ache que ser tomista é repetir as palavras de São Tomás. Esta frase famosa, atribuída a Gilson, eu acho que ele não diz ipsis verbis, mas a ideia de fundo está presente. Tomismo é o que escreveu São Tomás. Não é isto que o Frei João diz, não é isto que o Papa nos dizia. Para ser tomista nós devemos ampliar a doutrina de São Tomás. Ou seja, é uma semente que tem de crescer em cada um de nós e, portanto, se nós somos só um cofre, eu quero absorver, memorizar toda a Suma Teologia, porque assim eu vou ter todas as respostas, e não procuramos analisar a fundo, ir mais além não no sentido de criticar, mas no sentido de ampliar, então, se calhar aceitamos a primeira condição, mas falhamos na segunda. Então, cumpridas as condições mínimas, como é que sabemos que estamos no bom caminho? Como é que distinguimos o bom tomista do mau tomista? E atenção, nós somos todos, no tomismo, muito rápidos a excomungar os outros. Aquele não é verdadeiro tomista, aquele não é verdadeiro tomista. Eu, há uns tempos, recebi de um ouvinte, e portanto não partilho isto sem nomes, mas e também sem respeito nenhum, porque a pergunta foi normalíssima. Estou a dizer um perigo que podia vir da pergunta e não a pergunta.
mandaram-me um artigo do professor Carlos Nogueira, que, para quem não conhece, é um tomista bastante conhecido no Brasil, vivo, um artigo de internet, o maior dos tomistas, alguma coisa do género. Eu hei de fazer um vídeo de reação, digamos assim, a esse artigo. Qual é que é, na opinião do professor Nogueira, o melhor de todos os tomistas? E ele critica vários tomistas para dizer qual é que ele acha que é o melhor. Não é para aqui chegar. Agora, eu recebi esta mensagem, o que é que eu acho, não é? E eu não sei qual é que foi a intenção de quem me mandou, confio que há de ser melhor, mas qual é que é a precaução que eu tenho imediatamente? Não começar a excomungar tomistas, não dizer, esse não sabe nada do que é que está a dizer, ou como... Não, analisar, é licista, é a opinião dele, eu acho que tem este defeito, tem aquele, mas é uma opinião válida. Ou seja, isto para dizer o quê? Temos é de olhar para nós mesmos. Aqui o objetivo é cada um de nós examinar-se a si mesmo e perceber se é ou não um bom tomista, se está no bom caminho, se tem a atitude certa. E o sinal número 1, o primeiro sinal que o Frei João nos propõe é, digamos assim, a fidelidade à linhagem. Okay? Vamos ver, passo a citar, o que é que o próprio Frei João diz. Diz ele: o melhor sinal da compreensão do Divino Tomás é a continuidade e adesão àqueles que, pela sucessão dos tempos, foram tidos como seus discípulos. Assim, se, por tantos anos, foram tidos como discípulos aqueles que assim o entenderam, ou seja, entenderam de tal maneira, como Capreulo, Gaetano, Ferrariensis, Vitória, Soto, devem ser considerados discípulos aqueles que militam sob a linha e sucessão destes. Toda a linhagem, diz Tertuliano, deve necessariamente ser avaliada segundo a sua origem. Fim de citação. Ora, o que é que isto significa para nós hoje? Significa que temos de evitar aquela tentação do lobo solitário. Ou seja, há muita gente que diz ou pensa, eu não preciso de ler o Cardeal Gaetano, eu não preciso de ler Banhas, eu não preciso de ler Caprelo, eu não preciso de ler o Cardeal Bilot, eu não preciso de ler o Cardeal Biloir, eu não preciso de ler o Padre Hugon, eu não preciso de ler o Padre Garrigou Lagrange. Eu pego na Suma, leio a Suma sozinho e a minha interpretação é o que conta. É uma espécie de sola scriptura tomista. Só a Suma. Ora, isto é uma arrogância tremenda. Né? Imagina, aqui uma analogia seria querer estudar direito, não? Um estudante de direito que só quer saber da Constituição e não quer saber da jurisprudência. Não quer saber de como é que a Constituição, ou a lei em geral, foi interpretada pelos tribunais, pelos juízes ao longo dos anos. Isto vai interpretar mal a lei, não é? E com São Tomás é igual. A tradição tomista não é barulho de fundo, não são só mais coisas para ler. Claro que ninguém consegue ler isto tudo, não é? Mas podemos ler uma história da escolástica, uma história do tomismo, que nos vai indicar para cada área do tomismo qual é que é um bom autor, e depois usá-lo. Não é a escolástica, a tradição tomista, não é ruído de fundo. É uma orquestra, uma sinfonia. Não é? O Cardeal Gaetano ajuda-nos a ouvir os baixos, o Banhas, Padre Banhas, ajuda-nos a ouvir os violinos da graça, não é? Teve discussões importantes tratadas acerca da graça, da predestinação. O Frei João de São Tomás dá muita ênfase à lógica, à sua lógica material, à sua semiótica. Ora, quando eu ignoro um para ficar só com a minha leitura, acabamos por criar um Tomás à nossa imagem e semelhança. E, portanto, o primeiro sinal de um verdadeiro tomista é aceitar ser guiado por estes gigantes. Saltar esta arrogância moderna de querer saltar os comentadores. Okay?
não querer saltar os comentadores. Qual é que é, recapitulando, o primeiro sinal? A linhagem. Aderir aos discípulos históricos. Para eu ser um bom tomista, eu devo-me pôr na companhia daqueles que historicamente foram os bons tomistas, os grandes tomistas. O segundo sinal, número 2, é o amor, o afeto a São Tomás. Eu não escondo que é o meu favorito. É para corrigirmos aqui uma certa cerebrização do tomismo, aquele académico seco, aquele... É um tomista, mas é uma seca. Eu sou muitas vezes assim. É a diferença entre vermos, para quem já leu, um exemplo, a biografia de São Tomás do Chesterton, aquela admiração que ele tinha, ou então a biografia da Raíssa Maritain, que já agora em Portugal foi editada pela Paulus, traduzida por mim do francês. Eu não ganho dinheiro nenhum, mas recomendo que comprem e que leiam. É a minha biografia favorita. Ou seja, ser tomista não é só uma questão intelectual, é uma questão afetiva. Não é só sermos académicos frios, máquinas calculadoras, é sermos filhos espirituais de São Tomás. É amar o mestre, ter não só o intelecto, claro, mas também a devoção. E agora vamos ler, mais uma vez, o que é que o Frei João diz. Já agora, estou a ler só excertos. Ele, para cada um destes sinais, disserta muito mais. E, portanto, eu vou deixar nos comentários, na descrição, um link para poderem ler em completo o texto do Frei João. Mas, diz ele, o próprio afeto à doutrina de São Tomás é o maior sinal do verdadeiro discípulo. Belamente, diz Agostinho, no livro De Utilitate Credendi, sobre a utilidade de crer, deve-se agir primeiro para que não odeies os próprios autores, depois para que os ames. E isto deve ser feito por qualquer outro modo antes que pela exposição das suas sentenças. Pois, se não amássemos Virgílio, antes de ser compreendido, nunca nos satisfariam aquelas suas inumeráveis questões. Assim que o verdadeiro discípulo do Divino Tomás procure primeiramente não apenas odiá-lo, mas amá-lo, antes mesmo da exposição dos seus escritos. Fim de citação. E, portanto, mais uma vez, eu recomendo ler biografias de São Tomás que apelam a isso. Já falei da do Chesterton, vou deixar um link na subscrição para quem quiser comprar. Já falei da Raíssa Maritain, vou deixar um link na descrição para quem quiser comprar. E aproveito para mencionar também a do Frei Guilherme de Tocco, que foi a primeira biografia de São Tomás, usada no processo de canonização. Okay? Vou só escrever aqui para não me esquecer. Raíssa, Tocco, Chesterton. Ok. E também não pus há bocado tradução. Ok, desculpem. E agora, reparem no verbo aqui, é amar. E há uma diferença gigante entre o anatomista que está a dissecar um sapo num laboratório, o tomista frio, que só quer ser a tese da doutrina, e um filho que escuta o conselho do pai. O anatomista conhece todas as pecinhas, todos os pormenores, sabe tudo sobre o sapo, mas sabe onde é que está o coração, sabe onde é que está o fígado, sabe tudo, mas é uma coisa morta, é um objeto exterior. Okay? Enquanto, quando nós amamos, ensina-nos São Tomás, o amante entra em nós, torna-se parte de nós. O amado, torna-se parte de nós. E, portanto, não basta dissecar as distinções, não basta saber recitar o latim, o modus significandi, res significata, o actus e a potência, o actus essendi, não bastam essas coisas. Isso é arqueologia. O verdadeiro tomista, ensina-nos o Frei João, tem uma relação afetiva com a verdade
e, portanto, com São Tomás, que nos dá a beber da verdade. O verdadeiro tomista sente a beleza que está na ordem das coisas. Vibra quando descobre que a graça aperfeiçoa a natureza. Quando aprende com São Tomás, como nós aprendemos a semana passada, quem não sabia, que as tentações de Cristo no deserto estão em ordem com as tentações de Adão no paraíso. É este o amor que nos leva a querer defender a sua doutrina. Se nós não fazemos isto, isto vai aparecer noutros sinais. Se nós não amamos, quando defendemos a doutrina é por vaidade. Bem, portanto, nós não devemos defender São Tomás, devemos defendê-lo com unhas e dentes. Não porque queremos ter razão, mas por amor. E portanto, eu pergunto-se, quando nós estudamos São Tomás, o estudamos, eu disse que isto ia ser um teste, de tal maneira que isso aumenta o nosso amor por São Tomás. Se sim, estamos no caminho certo. Se não, temos de ajustar. O terceiro sinal é um sinal profético, diria eu, porque é especialmente relevante nos nossos dias. E é um aviso contra os tomismos de internet, os tomismos de Instagram, os tomismos do YouTube e da plataforma que for. E portanto eu deixo aqui o aviso, digamos assim, que é o sinal da fama, a atenção à fama, que nós devemos procurar a fama, ou seja, que seja reconhecido, honrado, não nós, mas São Tomás. Mas é a eterna tentação do intelectual é a falta de humildade, é a exaltação do seu próprio ego. E portanto, nós vamos estudar São Tomás, vamos encontrar pessoas que estão em estado de erro, devemos convencê-las, vamos ter de argumentar. Agora, quando eu argumento para ganhar debates na internet, e não para ajudar as pessoas, é ótimo querer ajudar as pessoas. As pessoas, quando estão em estado de erro, estão afastadas de Deus e nós devemos ajudá-las. Não estou a dizer que nós não devemos debater, primeiro é preciso estudar muito. Não é que se lê, não é que se segue o paleotomista, não é que se faz um cursito de Instagram e agora já podemos ir para a rua debater porque já sabemos tudo. Não é? É preciso estudar. Eu há bocado estava a dizer, estão a ver aqui 2 volumes da Suma Teologia, estão ali os outros 7, a Suma contra Objetivos, Comentários de Aristóteles, Santo Agostinho, Aristóteles, está aqui atrás já agora, etc, etc. É preciso saber e depois é preciso debater. É a missão de algum. Não de todos. Não temos de ser todos. Procurar a verdade todos, levá-la aos outros todos, cada um na sua medida. Agora, quando nós entramos no debate, é a eterna tentação estar preocupado com o nosso ego. Mas, se tu ganhaste um debate, mas São Tomás ficou mal visto, porque foste arrogante, foste um animal, uma besta quadrada, então nós perdemos. Okay? A longo prazo nós perdemos. Ganhaste o debate, a outra pessoa não quer saber. Quem vê fica mal impressionado, então perdemos. Okay? No outro dia estava a falar com um amigo brasileiro que estava. Eu estava a partilhar que em Portugal é complicado o tomismo porque não há nada, ou quase nada. Que no Brasil a situação está muito melhor porque há muito mais interesse, há muito mais opções, recursos, etc. E ele disse: pois é verdade, mas o aumento da procura traz um problema, que são em vez de termos professores, temos especialistas em marketing que vendem cursos a toda a hora sem profundidade real. É uma pessoa que não é uma especialista, não tem uma formação sólida, mas que está a vender um produto e depois tem jeito para o marketing, investe no marketing e pronto. E são os abutres, não é? Os abutres da verdade. Este terceiro sinal, vamos ler agora, avisa-nos, põe-nos de precaução contra isso. Diz o Frei João. O terceiro sinal é se, ao expor a mente do santo doutor, busca-se a maior glória e clareza dele e não o aplauso da própria opinião, da opinião do próprio. Tal como São Bernardo adverte excelentemente,
és verdadeiramente um servo fiel se da muita glória do teu Senhor não permites que nada fique preso nas tuas mãos. Caso contrário, não é ampliar a doutrina de Tomás, mas ampliar a própria opinião, o próprio aplauso e glória. Fim de citação. Enfim, acho que já comentei o suficiente, não é? Isto é o oposto da nossa cultura de internet, isto é o oposto que nós vemos em tantos debates, no Instagram, no Reddit, no YouTube. Não é? Vemos pessoas que estão e sabem os silogismos todos de cor, mas, diria eu, porque não cumprem o segundo sinal, não têm amor verdadeiro. Os argumentos são armas de arremesso. O objetivo não é a verdade, é o like. E, para parafrasear outra grande fonte de sabedoria, o filme do Homem-Aranha, em que se diz de grande poder vem grande responsabilidade. É quando nós adquirimos o poder do conhecimento. Daí vem uma grande responsabilidade. Não podemos estar ali a armar-nos, a pavonear-nos, a tentar só humilhar aquele que sabe menos. Pode ser factual, ele sabe menos, mas isso não nos dá o direito de humilhar. Portanto, não podemos usar São Tomás como se fosse uma cacetete, um bastão para bater nos outros. E, portanto, no fundo o Frei João avisa-nos, se tu ganhaste o debate, se a tua fama intelectual cresceu, mas tu fizeste com que São Tomás parecesse arrogante, parecesse frio e incompreensível, perdeste. O tu mesmo perdeu. Claro que, assim, a nossa fama pode, em certos meios, pode aumentar, tal como a fama do Cardeal Gaetano aumentou, do Frei João de São Tomás aumentou, etc. Mas não à custa de São Tomás. O verdadeiro discípulo esconde-se atrás do mestre. Né? Ele quer que a luz aponte para a doutrina, para o mestre, e não para si próprio. Ai, como eu sou inteligente. Portanto, é preciso uma dose cavalar de humildade para entrar nos debates online. E, portanto, eu não estou aqui para mostrar que sou esperto, estou aqui para mostrar que a verdade é luminosa. É isso que devemos fazer. E este é o perigo. Eu comecei assim. Comprarmos a Suma e pomos a Suma debaixo do braço. Porquê? Porque eu sou grande e a Suma é pequena. E não é essa a atitude que devemos ter. O quarto sinal é que devemos defender as razões e não apenas as conclusões. Devemos primeiro saber e depois defender, não apenas as conclusões. Deus existe? Sim. Deus é bom? Sim. Existe? Providência? Existe. Existe predestinação? Existe. Não é só saber as conclusões, é preciso saber as razões. E não é saber só de decorar, é saber de entender. Né? O verdadeiro discípulo dedica-se a isso. É preciso ter cuidado com os tomismos de catecismo, digamos assim, nada contra o catecismo, como é evidente, mas estes tomismos de sim, não, que são tentadores, porque a Suma Teologia está em perguntas e respostas, mas a resposta tem os argumentos. Não é só clemência e mansidão são exatamente a mesma coisa. Diz, parece que são. Já sabemos, parece que são. É porque não é? Pronto, então não é. Pronto, já posso chegar a Suma e começar a andar. Não é assim que funciona. Então, vamos ler o que é que Frei João nos tem a dizer sobre este quarto sinal. O discípulo autêntico defende quer as conclusões, quer as razões. Pois, quem aceita as conclusões do Divino Tomás, mas rejeita as suas razões, por esse mesmo facto, confessa que ele, São Tomás, ensinou sem fundamento. Sem razão, não há ciência, nem doutrina. Logo, não quer ter como mestre de ciência aquele que não quer aprovar as razões pelas quais ensina. Fim de citação. Aqui está o perigo destes tomismos. Às vezes dizemos tomismo de manual como se fosse uma coisa errada, mas os manuais, pelo contrário, explicam as razões, os bons manuais. Ou seja, é muito fácil decorar. Deus existe, sim, a alma é imortal, sim, a vontade é livre, sim. Agora, parabéns, sabes as conclusões. É um começo, é uma coisa ótima. Quem sabe as conclusões
só as conclusões, está no caminho da ciência, mas não tem ciência. Está no caminho do conhecimento, mas ainda não tem um verdadeiro conhecimento. Portanto, quem sabe só as conclusões não é tomista, é um papagaio. E quem sabe as conclusões, as razões também, mas só sabe decorado, não as entende, não meditou nelas, é um papagaio. Parabéns. Sabes recitar a Suma de Teologia. Pronto, parabéns. Não sabes o que é causalidade, não és capaz de entender a causalidade. Não entendes a distinção entre essência e existência. Não suaste, né? Não te dói o rabo de estar sentado a ler. Pronto, então, tu não és tomista. Quando chegar à altura, vais defender a conclusão verdadeira com um argumento fraco. Né? Quando fazes isto, estás a envergonhar a verdade. Estás a envergonhar São Tomás. Portanto, não interessa que São Tomás diz, não interessa que é em matérias de filosofia, não interessa que é a Igreja que diz. É preciso ir à raiz metafísica da questão. O padre Efrem Indracek, que é um padre da República Checa, dominicano, professor evangélico, foi meu professor de História do Tomismo 1, publicou recentemente um capítulo do livro, online, em que a questão é o que é um tomista, e ele fala destes assuntos. Ele tem um ponto muito importante, que é um tomista não é só alguém que, nem é sobretudo alguém que recorre constantemente à autoridade de São Tomás. São Tomás diz isto, né? Magister dixit, é uma expressão. O mestre disse, acabou a conversa. Não, o verdadeiro tomista é aquele que é capaz de demonstrar, sem recorrer à autoridade de São Tomás, as mesmas teses que São Tomás. Isto é que é, do ponto de vista científico, digamos assim, temos todos os outros sinais, mas do ponto de vista científico, isto é que é a perfeição do tomista. O tomista cientificamente imaculado, perfeito, é aquele que conseguiria demonstrar todas as teses de São Tomás sem recorrer à autoridade de São Tomás. A alma imortal é porque, como diz São Tomás, o ser segue a operação, ou melhor, a operação segue o ser, a operação segue-se do ser, a operação intelectual, ensina São Tomás, é imaterial, portanto, o ser também é imaterial, a alma intelectual é imaterial. Ora, isto, tecnicamente falando, é uma demonstração, é um silogismo, só que todas as premissas estão sustentadas na mera autoridade de São Tomás. Não, o tomista perfeito, do ponto de vista científico, é aquele que consegue, para cada uma das premissas, levar-nos aos primeiros princípios, ou seja, fazer com que isto seja evidente. Não, sim, a operação do intelecto humano é espiritual, é imaterial, porque o objeto, as ações são especificadas pelo objeto e o objeto é imaterial. E agora, porque é que as ações são especificadas pelo objeto? Porque é que o objeto da intelecção é imaterial? E por aí continuamos. É sem recorrer à autoridade de São Tomás. Isto é o supra-sumo do tomismo, do ponto de vista científico. E, portanto, quem quer estudar São Tomás, esta é a minha recomendação. Procurem obsessivamente o porquê. Voltamos às crianças. Não? Temos que saber o quê, né? Mas agora porquê. E se nós estudarmos a fundo, se calhar na Suma Teologia, naquela resposta, se eu for abrir uma pergunta ao calhas, se calhar a resposta só tem um parágrafo e não satisfaz. Mas vendo os outros escritos de São Tomás, vendo o que é que a tradição tomista diz, eu garanto, vocês podem perguntar porquê, e vou dizer 99,9% das vezes, e acho que não estou a exagerar, vão ficar satisfeitos. Claro, se eu leio, tenho que ter paciência para ler, se eu só leio 2 páginas não vou ficar satisfeito. O quinto sinal é a união. Sim, nós devemos defender a verdade, sim, nós devemos opor-nos ao erro, mas devemos sempre procurar a união. Porque a união é sintoma de verdade e a desunião é sintoma de erro. Portanto, às vezes temos de entrar em polémicas, sim, eu já disse, há pessoas que estão em erro e nós devemos corrigi-las, mas nós devemos sempre fazer isso com caridade, procurando a união. Volto a recordar aquele exemplo que eu dei pedir uma opinião do artigo do professor Nogueira. E aqui o objetivo não é dar-me a mim como exemplo, é dar um exemplo prático.
é muito fácil começar a dizer, esse não sabe o que é que está a dizer, não é tu. Ou, agora destes dias estou a trabalhar, tenho que fazer uma revisão de um livro para publicar numa revista, na revista do Angélico, e é um livro sobre as 5 vias, não é? Que é, para quem não sabe, é a minha área de especialidade, portanto eu li o livro, agora tenho que rever. Há muitas coisas que eu discordo no livro, acho que é um livro decente, pode-se ler, não tem nada de errado, mas há várias coisas que eu discordo. Há ali uma ou duas coisas que eu acho que são erros crassos. Agora, ao rever, a verdade vai com a caridade. Eu não posso querer minimizar outra pessoa. Não, mesmo que não fizesse por amor a mim, para me querer pôr em cima, mas para pôr a verdade em cima, o modo interessa. Eu não posso. Quem vai ler, quem vai ler aquela revisão, para usar este exemplo, ou quem vai ver o meu vídeo que eu hei de fazer, o episódio de reação ao artigo do professor Nogueira, se é uma pessoa que vem de fora, está a aproximar-se do tomismo e vê aquilo e diz: estes tomistas não se entendem entre eles, andam aqui a mandar pedras uns aos outros, como é que isto me vai aproximar de Deus? Como é que isto me vai aproximar da verdade? Okay? É este o perigo e, portanto, é este o quinto sinal. Passo a ver. A verdadeira sabedoria é aquela que converte de muitas opiniões e congrega para uma única veia e conhecimento uniforme. Da unidade daqueles que a seguem, resulta a sua extensão. Da divisão, porém, resulta a sua diminuição. Nada parece ser tão eficaz para diminuir a autoridade do divino Tomás como dissecar o seu sentido em várias e várias divisões. E acrescentamos opiniões opostas. Fim de citação. A verdade, como nós sabemos todos, é católica, é universal e, portanto, o sectarismo, as seitas, as facções, o nós contra eles dentro do próprio tomismo, tudo isso enfraquece a doutrina. O objetivo é sempre a união na verdade, não tolerando o erro, mas corrigindo o erro quando necessário, não sobrecorrigindo, ok? Por exemplo, outra vez, estou a rever o artigo, tem erros ortográficos aqui e ali. Os meus vão ter muito mais. Eu não preciso estar a dizer isso, quer dizer, tem ali um erro. O autor diz que São Tomás, quando trata dos sacramentos, só trata do batismo e parte da confissão. São Tomás trata da Eucaristia e do crisma também. Aquilo são erros factuais crassos. Eu posso indicá-los, posso. Devo dar grande importância. Este tipo não sabe nada, nem sequer sabe as partes da sua matéria. Por amor de Deus, não é? Procuramos sempre a verdade, mas temos de ter cuidado para não exagerar na nossa correção, como um pai que é tão firme que depois o filho vai-se embora. Não é? Então, estes foram os 5 sinais que o Frei João nos deu e, como eu prometi, vou adicionar um sexto, que eu adiciono tendo em conta, olhando para a realidade de hoje, tendo em conta aquilo que eu vejo, isto é um perigo real. Eu acho que também se dia no tempo do Frei João, mas é um risco real. E o meu sexto sinal é este. Sexto sinal, sexto conselho. O verdadeiro discípulo de São Tomás aceita e defende cada tese, cada doutrina no seu devido lugar e na sua devida medida. Ponto final. E o que é que eu quero dizer com isto? É que a nossa maior tentação, nossa, tomistas, não é rejeitar São Tomás. Na igreja em geral, no mundo em geral, pode ser que sim. A nossa não é. Portanto, quando nós chegamos aos sinais, já passamos as duas condições que vimos no início. A nossa tentação não é rejeitar São Tomás. A nossa tentação é desmembrá-lo, é parti-lo, é pegar numa frase, numa ideia que nós gostamos e darmos-lhe um peso absoluto, ignorando tudo o resto que desequilibra o sistema. Para ilustrar isto, eu quero contar uma história real, que aconteceu numa das muitas formações, a do Formações de São Tomás, online e presencial, online em vários âmbitos, presencial em vários âmbitos.
E isto aconteceu era um sacerdote, um padre. Não interessa que é padre, não vem ao sinal. Só para dizer que é uma pessoa, né, e era um padre bom, né, piedoso, eu acho que é um homem santo, né, que quer ser santo. Com a melhor das intenções. E certo dia nós estávamos a estudar, a ler o comentário de São Tomás aos mandamentos, estávamos a ler o prefácio, em que, prefácio, o primeiro livro, depende de como é que se categoriza, em que São Tomás fala é o prefácio, de facto, desculpem, da lei da caridade. São Tomás contrapõe a antiga lei do Antigo Testamento à nova lei da caridade. Depois o primeiro livro é sobre a lei nova e o segundo livro é sobre os 10 mandamentos. Estou a dizer, livros são curtos, não é? Devem ser umas 20 páginas ou 30 páginas, tudo junto. E São Tomás diz-nos que a lei antiga do Antigo Testamento é a lei do temor, a lei nova é a lei do amor, da caridade, que suplantou, que mandou abaixo a lei antiga, a lei do temor. E diz-nos São Tomás, quem tem temor, está bem, começou a sua santificação, mas não está santificado. Diz São Tomás. Julgo que a palavra é justificação. Começou a sua justificação, mas não está justificado. Ora, este sacerdote, este padre, quando leu isto, ficou transtornado. Ficou genuinamente incomodado. E porquê? Porque na cabeça dele, talvez na formação prévia que teve ou não, mas na cabeça dele, temor a Deus é uma peça essencial. E não estou a dizer que não. São Tomás. Nós não podemos cair em nenhum dos extremos, nem absolutizar o temor a Deus, nem dizer que o temor a Deus não interessa para nada. Vejam, a posição de São Tomás é o temor a Deus já começa, arranca com a nossa justificação. Mas quem é virtuoso, quem cumpre a lei, quem cumpre os mandamentos por temor a Deus, já começou a sua justificação, mas não está justificado. É esta a posição de São Tomás. É esta a doutrina e o ensinamento de São Tomás. Esta pessoa, isto custou-lhe. Porquê? Ela cumpriu este sinal que eu estou a dizer. Ela procurou entender São Tomás e acatou. Mas eu estou a falar da posição prévia, não é? Foi como se o chão fugisse debaixo dos pés. Aquela pessoa dava uma importância desmedida ao temor. Ou seja, tirava isso do contexto, do seu peso, do seu lugar, da sua medida, do seu lugar na ordem, na hierarquia dos valores. E portanto, isto pode nos acontecer, e acontece, é inevitável, devemos lutar contra isso a todos nós. Querer que São Tomás seja mais assim ou mais assado, dar mais... E é disto que vive muito grande parte do tomismo académico. Né? Esta pessoa disse isto, mas só teve em conta aquela parte da doutrina de São Tomás. São Tomás também diz isto noutro aspecto. É um risco natural do nosso intelecto, que é mais pequeno do que o de São Tomás. E, portanto, tende a perder este equilíbrio. Não é? A corda bamba cai tanto para a esquerda como para a direita. É vício tanto de excesso como por defeito. A tentação, eu volto a dizer, é pormos a suma debaixo do nosso braço. E é perigoso, porque quando eu ponho a suma debaixo do braço, a suma é pequena, eu sou grande. Sou eu quem segura a suma. E, portanto, eu é que seguro São Tomás e abro quando quero, fecho quando quero, leio o que quero, não leio o que não quero. Sou eu o dono. Uso o livro como um escudo, uso o livro como uma arma. Temos visto isso nestes sinais. Conforme me convém. Isso não é um verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo, em vez de pôr a suma debaixo do braço, põe-se a ele mesmo debaixo do braço de São Tomás. E quando eu estou com a suma debaixo, eu controlo. Quando eu estou debaixo do braço de São Tomás, debaixo do braço do Mestre, sou discípulo. Né? Sou eu que sou pequeno. Não é o livro que é pequeno. Sou eu que sou pequeno. Deixo-me guiar. Aceito não só esta ou aquele pedacinho da catedral que é a doutrina de São Tomás, mas aceito tudo, a beleza, vejo a beleza no todo. Aceito o amor e o temor, a natureza e a graça, cada coisa no seu devido lugar. Portanto, voltando ao início, se o mar de livros, tantos comentadores, tantas obras, meu Deus, latim, te assusta, respira fundo. Tu não precisas de ler as obras completas de São Tomás. Não precisas. Não precisas de as ler todas este mês. Não precisas de as ler todas este ano. Se tu queres ser discípulo de São Tomás, se tu queres começar este caminho, o que é urgente,
precisas hoje, não é este mês, não é este ano, é calibrar o coração. Precisas destas duas condições: a humildade para seguir como mestre, a generosidade para partilhar e o esforço para ampliar. E precisas cultivar estes 5 sinais: respeitar a tradição, amar o mestre, esquecer a tua própria fama, investigar as razões profundas, procurar a união e, proponho eu, manter este equilíbrio, esta tensão entre as várias teses. Se fizeres tudo isto, a minha promessa é, aquilo que eu te garanto, já não vais ser só um leitor curioso, vais começar a ser um tomista. E o resto, saber as doutrinas todas, perceber as doutrinas todas, vem com o estudo e vem com o tempo. Se este episódio te ajudou a calibrar a bússola, calibrar o coração, deixa o teu gosto, subscreve o canal, partilha com outros amigos teus, tomistas, pseudo-tomistas, wannabe-tomistas, que querem ser tomistas, e diz-me, já agora, nos comentários, com toda a honestidade, destes 6 sinais, qual é que te entusiasma mais e qual é que te parece mais difícil de cumprir. Até para a semana. Bom estudo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.